Bom, o nosso trabalho é sobre iOS, Animate on Scroll. Primeiramente, meu nome é Bruno e meu trabalho foi feito com o Hauran. Esse aqui é um site JavaScript, onde a gente pode ver todos os exemplos e códigos da nossa animação. Esse aqui é o site oficial, né, que a gente pode ver os exemplos, e esse aqui é o nosso trabalho. Primeiramente a gente vai explicar um pouco sobre essa biblioteca aqui do site original, depois a gente vai redirecionar ao nosso site, ao nosso trabalho no caso. Esse aqui é uma div criada para o fade up, que no caso fade up significa que o seu objeto ele vai fazer uma animação para cima. Então, se a gente der um F5 aqui, você vai ver que ele vai fazer uma animação para cima. O fade down é a mesma coisa, só que vai fazer para baixo. Então, dá um F5, a gente vê que o fade down vai para baixo. Então, o fade nada mais nada menos é que ele vai fazer em linha reta tudo que você mandar. Ou ele vai fazer também em diagonal, que nem a gente pode ver aqui, ó. Se você adicionar o up, ele vai fazer up, right, no caso, ele vai fazer para cima e para direita, ó. Então ele sempre vai andar, ó, sempre andando. Temos logo aqui abaixo o flip. O flip é um estilo muito legal, bem simples, não tem muitos, só tem o right, left, up, down, down, ó, porque ele fica parado. Esses aqui andam, então você consegue colocar mais coisa. Então você pode ver que o flip, ó, ele só mesmo ele dá essa volta, é como se estivesse fazendo um flip mesmo, ó. Esse girando ele, né, ó. Então o flip é basicamente isso. O site também disponibiliza aqui mais alguns exemplos, como por exemplo o zoom. O zoom é bem interessante porque se a gente for notar aqui, é um site que ó, seria um estilo interessante para um site de fotografias. O zoom up é a mesma ideia, só que ele dá o zoom e vai para cima. O down é a mesma ideia, mas ele vai para baixo. Ó. O left também é a mesma coisa, mas ele vai para a esquerda. O zoom in right faz a mesma coisa que o zoom in left, só que é o lado oposto, para a direita. O zoom a gente pode colocar mais coisas, a gente pode colocar out ao invés de colocar in. Se a gente colocar out aqui, a gente vai fazer o inverso. Em vez de estar pequeno e aumentar, ó, ele vai ficar maior e diminuir. Ó, tem que diminuir. Aí parte do mesmo princípio do que do in. Se a gente começar a colocar daí alt em tudo, a gente aqui vai só alterar pelo alt o que já estava in aqui. Aí você vai repetindo, colocando o efeito que você quer. Down, up, right, left. Você vai fazer a mesma coisa que esse aqui, só que vai mudar aqui. Alt. Em vez de aumentar, ele vai diminuir. Tem algumas outras, né, algumas diferentes opções e alguns outros exemplos que são um pouco mais bonitos, um pouco mais exagerados. No caso, o fade up com duração. A duração, no caso do duration aqui, vai ser mais fácil de explicar no exemplo que a gente fez, nosso trabalho, meu e do Hauran aqui. Mas agora a gente vai focar mais aqui. Logo, posteriormente eu vou explicar um pouco mais sobre duração, que é um dos principais daqui da inicialização do estilo. Aqui ele não teve alteração nenhuma, ele só adicionou a duração, que se a gente for perceber, ó, ele fez o mesmo efeito naquele primeiro nosso lá de cima. Só que a duração é o tempo
que o efeito faz no nosso objeto. Então, se eu aumentar 3, se eu mudar esse valor aqui, o tempo depois no exemplo vai ficar mais fácil de demonstrar, mas o tempo ele vai ser alterado, o efeito vai ficar diferente. Então a gente pode perceber aqui, quanto mais efeitos a gente coloca, ó, aqui está com um tempo menor, mas quanto mais efeito a gente coloca, mais o objeto trabalha, ó. Aqui já foi adicionado data aos is in linear. Então a gente faz assim, a gente já logo vê que, ó, ele fica meio que transparente aqui. Esse aqui na verdade não chega a ficar, ó. Esse já fica. Para isso que serve o linear. Aqui a gente tem dois exemplos, ó, praticamente iguais, tá? Só que esse aqui ele tem um estilo, ó. Veja bem, esse ele faz praticamente a mesma coisa que esse aqui. Só que esse aqui ele vai para a esquerda e tem uma duração mais rápida. Esse aqui ele vai para a direita e tem uma duração mais comprida. Ou seja, ele tem praticamente um pouco menos de efeito que esse aqui. A mesma quantidade, na verdade. Só que esse efeito aqui, ele tem o ease in sign. Que ele faz isso, ó. Ele vai ficando transparente indo até a direita. Então você não bota a duração e deixa padrão. Se eu, por exemplo, colocar 500 aqui, ele vai fazer o mesmo efeito, só que na mesma velocidade que esse aqui. Então por isso que a gente tem que sempre estar arrumando a duração. A gente tem aqui, ó, outros exemplos. Então a gente tem o flip, né? O ease in sempre é bastante utilizado, tá? Nesse tipo de efeito. No nosso trabalho eu não cheguei a colocar porque são muitos exemplos que dá para utilizar, né? Então se a gente vê aqui, ó, ele faz o flip, ó. Esse é o zoom aqui, ó. Esse é o zoom. Ó. Esse é o flip. E Outcube que tá. Isso aqui é uma coisa bem simples de entender, mas é uma coisa que você não percebe muito. Que no caso, esses são esses pequenos efeitos que ficam aqui no meio. Por exemplo, o ease in, ease out cubic. Se você parar para olhar, quando a gente vai para cima e para baixo, o quadrado ele fica meio que indo e voltando, como se estivesse fazendo como se estivesse girando, pegando um vento. Se você tira isso aqui, o flip left ele vai ficar igual, não vai mudar nada se você der um F5 aqui. Só que toda vez que você voltar a página, ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele não vai fazer. Então se a gente ir no flip aqui, ó, a gente pode ver que ele não faz, ó. Ele faz muito rápido, ó. Você vê que é muito rápido. E aqui no caso do nosso exemplo aqui, cadê? Ó, ele faz bem devagar. Aqui no caso o duration, né? Out cubic. Daí aqui no caso basicamente nesses exemplos aqui, ó, diferentes exemplos, é meio que uma mistura, né, que o site disponibiliza de todos esses efeitos, mais alguns que tem até na biblioteca ali, ele mistura, vai fazendo vários efeitos em um só. As âncoras, no caso, isso aqui é bem simples de entender, que talvez como álbum
né, algum site de fotografia de casamento, isso aqui seja bem interessante, porque se você vai para baixo, ele nada mais nada menos que ele vai ele vai te dando os produtos. E se você for ver aqui, é tudo fade up, aquele mesmo exemplo lá do primeiro que eu mostrei. Ele só muda o meio aqui, ó, de onde ele quer aqui. Ó, bottom, top center, center, da onde quer que o efeito saia, né? E agora a gente vai entender um pouquinho de como é que inicializa, né? 20 minutos é muito pouco para explicar cada efeito, como funciona cada um. Então eu vou tentar ser o mais breve possível. Aqui a gente vai linkar o CSS. No nosso caso aqui a gente tem o nosso CSS já aqui. E a gente vai pegar o CSS que está na página aqui do AOS. Já está aqui feito, né? Já está pronto o nosso trabalho, meu e do Rauran. Aqui a gente vai, desculpa, a gente vai colocar no head. Isso aqui vai ser feito no head. Isso aqui, né, no caso o script que a gente vai acionar, vai ser colocado dentro do body, dentro do corpo, do trabalho, aqui. É isso aqui. Fazendo isso, a gente tem que inicializar o nosso efeito. Inicialização do AOS, que é esse objeto aqui, né, que a gente já colocou aqui, script. Logo em seguida a gente coloca o nosso script ali, né, ó. A gente coloca... Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus? Aqui. A gente coloca o nosso... para linkar, né, com esse aqui, que no caso está na pasta Java, para isso tudo aqui funcionar. Então foi bem simples. A gente fez poucas divs, tá? Isso aqui é poucas divs, não é nada demais, com o mesmo nome para todas, para facilitar. E todas as divs a gente fazia classes. Cada div com 3 classes foram feitas, para a gente poder manipular no nosso CSS aqui, ó. Então a gente fez a divs, foi feito no caso 5 divs para 5 times. A gente fez um trabalho sobre os times mais tradicionais de Santa Catarina, bem simples, só para demonstração, no caso de futebol, né? Aqui a gente tem o primeiro efeito, bem simples, fade down, que é o efeito para o Avaí. É o mesmo efeito, eu botei de forma aleatória um pouco de efeito em cada um aqui, tá? Para não prolongar muito. Então botei aqui o fade down para os dois. Então se a gente fazer o seguinte, a gente vir aqui, ó, botar fade down. Ó, a gente logo vê que o efeito é o mesmo, ó. Tá? É bem legal, mas vamos supor que eu coloque aqui fade up, né, uma demonstração na prática aqui, ó. Mudou. Pode ver que alterou, né? Já tem uma diferença grande. Logo em seguida a gente tem a Chapecoense. É um fade right, e a gente fez para o estádio o fade left, que é o inverso, é o contrário. Se você der um F5 ele faz isso. Então você não vai perceber muito aqui fazendo isso aqui, ó, porque já vai estar o efeito do Chapecoense, né? Mas aí que tá, a duração ela serve para isso. Você coloca uma duração menor, você não enxerga direito. Por isso que se coloca uma duração considerável, porque senão o efeito aqui ele não tem muita graça. Eu, na minha opinião, fica de certa forma um pouco exagerado, sim, né? Se você botar muito efeito, ó. Mas fica mais bonito, fica na minha visão. O Figueirense foi feito o zoom, que é aquele que eu mostrei também. O zoom é um efeito bem bonito. Eu coloquei o zoom in para o Figueirense e o time e o nome, e o in up para vocês verem que, ó, o in up é diferente do zoom, ó,
Ó, tem bastante diferença, ó. O up ele vai para cima dando um zoom, né? E o Criciúma, eu fiz um flip, eu fiz um pouco de cada efeito, né? Eu não cheguei a colocar os efeitos todos que tem aqui, né? Senão ia ficar praticamente impossível de explicar tudo. A gente pode adicionar bastante coisa aqui, ó. Pode colocar, vir aqui, por exemplo, e adicionar aqui no... Aqui eu coloquei zoom in up, posso botar zoom out, botar up também, ó. A gente pode ver que se a gente fizer isso, ó, no Figueirense aqui, ó, ele faz o inverso, ó, ele dá de maior para menor, ó. Então se a gente vir aqui e alterar de novo, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, em tudo, já volta ao normal. Então a gente pode fazer vários modelos, vários estilos, somente mudando aqui e alterando as posições que a gente quer. Dá para adicionar easy in, dá para adicionar o duration, né? Só que daí a gente prefere fazer o que? Faz o fade down. E aqui no duration, no caso no script, a gente preferiu colocar um tempo para todos. Você pode muito bem vir aqui no seu HTML e fazer tudo por ele mesmo aqui, tudo por ele aqui, ó. Só que dessa forma fica mais separado, mais organizado, você faz um jeito só e a duração fica igual para todos. Então basicamente a gente pegou aqui o index 1, nosso HTML todo aqui iniciado, linkado aqui com o nosso script para inicialização, o nosso CSS para posicionar. E para finalizar, a gente tem aqui no nosso trabalho, a gente tem que mostrar um pouco aqui da biblioteca, né? Porque é bem interessante para quem quer conhecer esse efeito bem bacana. Se você vir aqui, você tem, aqui já ensina, né? Você não precisa nem entrar no site original para fazer, você já tem aqui os exemplos. Mas você pode descer aqui, ó, lá embaixo, tem todos os exemplos que ele te fornece. Todos os exemplos, ó. Você pode botar zoom, você pode colocar flip, o fade, aqui no caso é a posição, né, da âncora, né? E aqui você coloca o easing, né? Para facilitar ali no caso. Então eu usei mais esses aqui, que são os mais simples, tá? As animações. Esses aqui são outros efeitos que cabem também junto dentro desse nosso aqui. Então os 4 principais são da animação é o zoom, o slide, o flip e o fade. Esses são os principais estilos da nossa animação.